Olá, boa tarde. Meu nome é Roberta Siqueira Fernandes e sou discente do programa de pós-graduação em Estatística Aplicada e Biometria, na área de Matemática Aplicada. E hoje estou aqui para apresentar um pouquinho sobre a minha pesquisa, intitulada Análise do Diagrama de Hasse associado ao rotulamento B do Código Genético, sob a orientação do professor Anderson José de Oliveira. A aplicação de estruturas matemáticas na modelagem do código genético é algo que diversos pesquisadores vêm realizando, buscando caracterizar matematicamente o que o mundo biológico realiza. Em Oliveira e Palazzo Júnior são apresentadas algumas estruturas matemáticas, como estruturas do diagrama de Hasse, reticulados booleanos, estruturas de grupos, corpos, anéis e também extensões de Galois. Já em Sanches, Morgado e Grau, é apresentado um modelo ao qual são considerados os 64 códigos do código genético, na qual é utilizado o conjunto Z2 cartesiano Z2, constituído então por 00, 01, 10 e 11. Um dos mapeamentos propostos por Sanches foi o G associado ao 00, o U associado a 10, o A a 01 e o C 11. Uma outra proposta é de Faria e Palazzo Júnior, na qual é utilizado dois conjuntos por eles. No primeiro conjunto, eles utilizam um alfabeto quartuário relacionado então ao conjunto dos nucleotídeos, denotado então por conjunto N, constituído então pela adenina, citosina, guanina, timina e uracila. Já o conjunto do alfabeto quartuário, na estrutura de anel, é denotado então por Z4 e é constituído por 0, 1, 2, 3. Então, é feita então uma associação entre o conjunto N e o conjunto Z4. Como é desconhecida essa associação, então gera-se então um mapeamento com 24 permutações. Como é desconhecido esse mapeamento, é gerado então 3 rotulamentos: rotulamento A, rotulamento B e rotulamento C. Cada rotulamento possui então 8 permutações e cada rotulamento possui a sua característica. A diferença de cada rotulamento está então na complementaridade dos nucleotídeos, na qual a gente tem dentro da biologia que a adenina se emparelha com a timina e a citosina se emparelha com a guanina. Cada molécula de DNA se diferencia então pelas sequências de bases nitrogenadas que elas apresentam. Essa sequência é que vai formar o código genético, ou seja, a sequência de base do DNA se relaciona então com a sequência correspondente a 20 aminoácidos para a formação então das proteínas. Essa correspondência permite identificar o aminoácido específico de cada códon. Os códons são formados então por uma trinca de bases nitrogenadas, onde são possíveis 64 combinações possíveis. As bases são adenina, citosina, guanina, timina e uracila. No RNA, a timina é substituída pela uracila. Temos então como objetivo desse trabalho apresentar um procedimento para a construção do diagrama de Hasse para a permutação 1032 do rotulamento B e fazer uma análise biológica acerca dessa construção de acordo então com as características físico-químicas dos aminoácidos. O diagrama de Hasse é uma forma organizada de apresentar os códigos do código genético com o objetivo, então, de analisar as propriedades dos aminoácidos e classificar os códons de acordo com a sua hidropaticidade e outras características. Utilizando, então, a permutação 1032 do rotulamento B, que foi escolhida de maneira aleatória, foi realizado, então, a seguinte associação. O A associado a 10, o C 00, o G 01 e o U 11. Então, para a construção do diagrama de Hasse, utilizamos então o complementar algébrico. Temos da biologia que o complementar biológico, que é a adenina se emparelha com a timina uracila e a citosina se emparelha à guanina. O complementar algébrico, a gente tem que o 00 vai estar associado a 11 e o 01 associado a 10. Consequentemente, teremos então, a partir dessa associação, o complementar algébrico da adenina vai ser então a guanina e a citosina vai ser a timina uracila. Bom, aqui está construído o meu diagrama de Hasse com os 64 códons, onde eles estão dispostos em 7 linhas. Na primeira linha foi colocado então o códon que representa o seu elemento máximo, atribuído por 1. Na sétima linha foi colocado então
o meu códon que foi atribuído o seu elemento valor mínimo, atribuído então por 0, 0. A segunda e sexta linha são colocados então 6 códons, e esses códons são dispostos da seguinte forma: na segunda linha, são colocados da esquerda para a direita, e na sexta linha é colocado da direita para a esquerda, respeitando a complementaridade algébrica dos códons. Por exemplo, o códon UGU, o seu complementar algébrico vai ser o códon CAC. A terceira e quinta linha possuem 15 códons cada uma, e eles são colocados da mesma forma que a segunda e sexta linha. A quarta linha são colocados então 20 códons, e esses códons são colocados das laterais ao centro do diagrama e consequentemente, respeitando a complementaridade algébrica. Por exemplo, o códon GGG, o seu complementar vai ser o códon AAA. Além disso, podemos perceber aqui que cada códon tem a sua representação vetorial. Essa representação vetorial, ela não é feita de maneira arbitrária, mas sim obedecendo à ordem de importância das bases. Na qual, dentro da biologia, a gente tem que a segunda base, ela é a mais importante devido à ocorrência de erros fundamentais. Além disso, o número de códons que existe em cada linha está relacionada com a representação vetorial também. Além disso, temos também que o diagrama de Hasse, a sua relação de ordem, ela é feita tomando como base um determinado número de arestas, onde essas arestas aqui, ó, elas representam as distâncias de Hamming entre os códons. Podemos ver também que aqui no meu diagrama há uma legenda. Essa legenda representa então as características dos meus códons. Primeiro, classificamos os códons de acordo então com a sua hidropaticidade. Podemos ver que no centro superior do diagrama estão colocados os códons hidrofóbicos, os códons em vermelho. Ou seja, os códons hidrofóbicos são aqueles códons que não possuem afinidade com a água e são aqueles códons na qual a sua segunda posição está a letra U. Já na lateral direita, ficaram então os códons hidrofílicos. Os códons hidrofílicos são aqueles códons que possuem afinidade com a água e são os códons em que na sua segunda posição possuem a letra A. Então, olhando aqui todo o meu diagrama, podemos perceber então que os meus códons que possuem então as mesmas características, eles ficaram juntos. E os códons que possuem características opostas, eles ficaram separados no meu diagrama. Então, aqui, ó, podemos ver então as características de cada um dos meus códons. Então, com base nessa construção, foi possível obter então uma interessante caracterização algébrica associada ao mapeamento do código genético, na qual foi possível uma análise biológica das propriedades físico-químicas dos aminoácidos, acerca então dessa construção. E o próximo passo seria então realizar os cálculos das médias das distâncias de Hamming entre os pares de aminoácidos e analisar com o meu diagrama. Então, analisar os valores obtidos e olhar no meu diagrama e analisar, ver se há uma conexão, se o meu diagrama ele vai refletir nos valores nas distâncias de Hamming obtidas. E como proposta futura, sugere-se então um estudo das análises mutacionais acerca da construção realizada. Então, temos aqui listadas as principais referências utilizadas na apresentação deste trabalho. E eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Obrigada.